esta era um período maior do que a história do Brasil em sua república independente. Um período maior do que a independência do Brasil. Porque 200, 300 anos eles bateram em cima e não aceitavam. Batiam em cima e não aceitavam. Porque eles sabiam de onde vinha a origem. Mas, infelizmente, o tempo vai passando, as coisas vão mudando, muitas coisas não vão sendo colocadas à luz da claridade. E nós vamos passando. Quando eu era mais novo, eu não entendia. Quando eu era bem mais novo, menino novo, e quando falavam a respeito do Natal, e algumas igrejas evangélicas batiam bastante de frente com o Natal, eu não entendia, e eu achava até, fui crescendo e fui achando até que era uma ignorância dos líderes evangélicos. Eu achava até uma ignorância, puxa vida, uma ignorância. Está comemorando o dia do nascimento do Senhor Jesus. Eu achava uma ignorância. Porém, quando nós vamos procurando conhecimento, nós vamos começar a buscar ali na raiz, nós começamos a ver que eles lá atrás, não é que eles eram ignorantes, eles estavam preservando a verdade. E vai passando o tempo, as pessoas vão deixando de preservar a verdade, vão deixando de proclamar a verdade, vão deixando de colocar a verdade à luz, à clara de todos. Porque não é de interesse de muitos, não é de interesse de todos, é um assunto polêmico, é um assunto difícil de se tratar, é um assunto que há discórdia no meio do próprio povo de Deus, porque que lá, no século IV, eles, durante 300 anos, eles ficaram ali, lutando e relutando, houve uma divisão entre a igreja católica romana a respeito do assunto. Se naquela época houve já uma resistência, houve uma divisão, houve um problema muito grande entre a igreja por causa da festa pagã, quanto mais nos dias de hoje, que tem pastores que montam a árvore de Natal dentro da igreja, põe uma árvore de Natal do lado do púlpito. Quanto mais pastores que no dia de Natal aconselha aí de ter Papai Noel, pessoa vestida de Papai Noel, que é uma mentira. Papai Noel é uma mentira. É uma maneira de Satanás entrar com a mentira e a criança aprender a mentir, e depois os pais vão ter como corrigir a criança, porque o pai incentivou e ajudou a criança a mentir. Porém, depois nós vamos estar vendo e falando de Papai Noel. Vamos concluir aqui o Natal. Foi absorvida pela igreja oriental ou romana durante o século IV da era cristã. Senão, a partir do século V, a igreja romana ordenou que se comemorasse oficialmente como festa cristã. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus nem sequer nasceu a esta estação do inverno. Quando Jesus nasceu, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Nós lemos aqui, ontem eu estive pregando aqui, e ontem eu estive pregando em Mateus e levei a igreja para Lucas, capítulo 2, versículo 8, quando os pastores estavam no campo com os seus rebanhos, e o anjo chegou ali para proclamar que tinha nascido o menino Jesus, e que quando eles fossem levar o rebanho por um estaleiro, eles encontrariam lá um menino enrolado em faixas e um menino dentro do manjedouro. Então, fica muito claro que se os pastores estavam no campo com os seus rebanhos, não tinha como ser na época de dezembro. Não tinha como ser na época de dezembro, porque na época de dezembro, na Palestina, na época de dezembro, na Judéia, em Belém, esta época é época chuvosa, é época de frio. Nós vamos ver aqui, eu vou mostrar, se você quiser marcar depois para você ver na tua Bíblia, mas tem alguns textos bíblicos que mostram que essa época do ano era uma época chuvosa, ao qual os pastores, eles não estavam no campo, mas eles estavam nos apriscos. Eles tinham levado os rebanhos para estar guardados, protegidos do frio, protegidos da chuva. Isso nunca poderia acontecer na Judéia no mês de dezembro. Os pastores recolhiam o rebanho das montanhas e dos campos e colocavam no curral, e no mais tardar até o dia 15 de outubro, para protegê-los do frio da estação chuvosa que seguia.
Veja que a própria Bíblia fornece provas em Cantares de Salomão 2:11 e em Esdras 10:9-13, de que o inverno era uma estação chuvosa e não permitindo os pastores permanecerem ao ar livre durante a noite. Durante a época da Páscoa, começo da primavera, era costume antigo dos judeus, daqueles dias, levarem as ovelhas ao campo, ao deserto e recolherem no começo da primavera na chuva, afirma Adam Clarke em seu comentário bíblico no volume 5, na página 370, na edição New York. A seguir, estas mesmas autoridades declaram: os pastores cuidavam do seu rebanho de dia e à noite, durante todo o tempo que permanecia fora. As primeiras chuvas começavam no princípio do mês de outubro e novembro do nosso calendário. Começa às vezes em outubro. Descobrimos que as ovelhas estavam no campo ao ar livre durante todo o verão. E como os pastores não haviam ainda nem recolhido seus rebanhos, e um grupo provavelmente que em outubro não haviam ainda nem começado, e que consequentemente o nosso Senhor Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro, quando nenhum rebanho está no campo, nem mesmo poderia ter nascido depois do mês de setembro, já que os rebanhos estavam ainda no campo durante a noite, apenas uma ocorrência cronológica. Vejam as citações dos Talmuditas e Lungfundes. Qualquer enciclopédia ou autoridade poderá lhe dizer que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. A enciclopédia católica, francamente, testifica este fato. A data exata do nascimento de Jesus é inteiramente desconhecida, conforme todas as autoridades no assunto. Afirmam muitos, embora se ou tivesse espaço disponível neste artigo, mostraria-lhe a passagem da Escritura, fortemente indicaria que foi em outubro ou em março, provavelmente em setembro, aproximadamente 6 meses depois da Páscoa. Isto o historiador Adam Clarke, ele tenta mostrar qual mais ou menos o mês poderia ter sido o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porém, fica bem claro que o nascimento do Senhor Jesus Cristo não foi no dia 25 de dezembro. Não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festa dependia da brunária. Brunária pagã no dia 25. O que era a festa brunária pagã? A festa brunária pagã era a festa ao qual tanto o povo ao qual vivia em Roma, quanto o povo que vivia no extremo do Polo Norte, eles tinham a noite sendo mais longa do que o dia. Porque no decorrer da semana de dezembro, o norte ficava com menos sol devido ao eixo da terra. E devido ao eixo da terra ficar com menos sol, então eles tinham a festividade da Brunária, e que seguia até a Saturnália, que era de 17 de dezembro a dia 24 de dezembro. Eles faziam festas e eles começavam a fazer vários rituais dentro desta época do ano. Porque o dia ficava mais curto e a noite ficava mais longa. O sol, devido ao eixo da terra, deixava de aparecer com mais intensidade durante o dia, e a noite se prolongava mais. Isso acontece até os dias de hoje, no Polo Norte. Passa-se o dia sem ter sol, e eles ficam lá dia e noite sem sol.
E o que eles faziam na época? Eles faziam a festa da Brunália e a festa da